Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, estaremos lendo apenas um verso, versículo 12. Estamos numa série de mensagens que tem como tema Fundamentados na Palavra. Hebreus 4, 12. E assim lemos nesse texto: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A primeira parte do versículo diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos pelas bênçãos, agradecemos pela riqueza que foi o acompanhar do Congresso da Criança, desde a sexta-feira à noite até hoje pela manhã. Quantas crianças estiveram envolvidas, seus pais, irmãos, e por tudo, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos também pelos 2 primeiros batismos da Igreja Mosaico e suplicamos que Tu continues a abençoar o desenvolvimento do trabalho que vai sendo feito como uma plantação de um novo local onde a Tua palavra seja proclamada. Nesta hora em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, conforme o Teu querer. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém. O texto que nós lemos inicia dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Gostaria de que meditássemos nessa parte deste versículo. Estaremos meditando no restante do mesmo em outra oportunidade, mas hoje estaremos focando nesse começo que é tão significativo, quando é dito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando diz que ela é viva, nós pensamos então quais as características de um ser vivo, e eu gostaria de tomar 2 dessas características que se aplicam ao fato de que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva porque ela produz resultados. Um ser vivo produz, e então um fazendeiro adquire animais que se reproduzem, e ele pode vender então aquilo que é o produto desses seres vivos. Também, se alguém tem uma plantação, como a gente vê lá em Petrolina, aquelas plantações de manga, é porque aquelas mangueiras produzem um fruto, produzem resultado. Estaremos falando um pouco mais a respeito desse aspecto em seguida. Mas há também o fato de que um ser vivo reage, responde a estímulos. E então, uma das maneiras que médicos utilizam para saber como estão a nossa comunicação nervosa é dar um estímulo, às vezes uma agulhada, um alfinete no pé, para saber como é que está a resposta ali, porque o normal, o natural é responder a estímulos. E aí a gente pergunta, como é que isso se aplica à palavra de Deus? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus produz resultados. A palavra de Deus promove em nós transformação. E no segundo ponto, de que responde a estímulos, nós procuramos a palavra de Deus em diversas situações na vida, e ela fala a cada um de nós, de acordo com aquilo que é a nossa necessidade.
Alguém vai à palavra de Deus porque está triste e encontra ali alegria, motivo de alegria. Alguém procura a palavra de Deus porque quer orientação para alguma decisão, e Deus fala ao nosso coração através da sua palavra, trazendo o direcionamento. Aquilo que é a nossa necessidade é atendida pela palavra de Deus. Ela é viva e é eficaz. Ela, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, está dito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Há diversos aspectos então que a palavra trabalha em nós, para que sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Que tristeza quando, até de uma forma sistemática, se tenta sufocar a divulgação da palavra de Deus, e de como a palavra não pode ser ensinada nas escolas, porque estaria havendo uma tendência para uma determinada religião, uma fé. Sabemos que o Estado é laico, mas como a palavra de Deus prepara para o bem. Como a palavra de Deus nos mostra que aquilo que vem de Deus é para o melhor. E é por isso que o agir do Espírito em nós é nessa direção, e quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele conclui dizendo: contra estas coisas que o Espírito opera em nós, as transformações que ele faz em nós, contra estas coisas não há lei. Não há lei que seja contra o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ela é viva, ela opera em nós transformação. E então, quando diz que é eficaz, é porque esse poder transformador não fica apenas nesse potencial, não fica apenas como algo que está guardado. Em nós há muito potencial que pode ficar guardado. Por isso o Senhor Jesus vai falar naquela parábola dos talentos, a respeito de um homem que pegou o seu talento e enterrou na terra. O talento a gente hoje aplica apenas nesse sentido de capacidade, de um potencial humano, mas o talento naquela época era também uma moeda, era também um determinado valor, e era de um valor considerável. E ele diz que um senhor entregou 5 talentos a um dos seus servos, 2 a outro e 1 a outro. Aqueles que receberam 5 e 2 conseguiram dobrar, com o investimento daqueles talentos, conseguiram dobrar as suas quantias, duplicar as suas quantias. Mas aquele terceiro que recebeu apenas 1 talento, o enterrou. Aquilo que Deus deseja operar em nós deve ser eficaz, e a palavra é eficaz. A sua palavra é eficaz, ela move com o nosso interior e nos transforma. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Ali lemos: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela opera na nossa vida. Ela promove resultados. Que resultados esperamos da palavra de Deus? Quais os resultados que podemos esperar dela?
Eu gostaria de focar em alguns versículos do Salmo 119. Escolhi o Salmo 119 porque podemos dizer que o Salmo 119 é o salmo focado na palavra de Deus. Ele é o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versículos. Não é à toa que tem esse número de versículos, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras, e o autor desse salmo utilizou 8 versículos para cada letra do alfabeto. No original, cada versículo está agrupado de 8 em 8, seguindo as letras do alfabeto hebraico. Então, os 8 primeiros versículos iniciam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. Depois, os 8 versículos seguintes, Bet, depois Gimel, Dalet, todo o alfabeto, então, ele vai em grupos. Você talvez na sua Bíblia, no Salmo 119, tenha escrito assim, algumas Bíblias trazem essa divisão. Antes dos primeiros 8 tem escrito Aleph, depois os próximos tem escrito Bet, como título, como separação entre os versículos. E todos os versículos deste capítulo, de uma forma ou de outra, fazem alusão à palavra de Deus. Todos eles mencionam teus testemunhos, os teus decretos, a tua palavra, a Escritura. E então, de alguma forma, cada versículo menciona a palavra de Deus. Eu gostaria de tomar então 3 versículos desses 176, e então 176 é justamente 8 vezes 22, 22 letras, 8 versículos para cada letra, então 176 versículos. No versículo 9, nós temos como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Esse versículo aponta na direção de que a palavra de Deus corrige nossos erros do passado. Ela nos apresenta, então, o fato de que todos nós trazemos uma bagagem de erros do passado, porque ao longo da história cometemos muitos erros. E, às vezes, esses erros até se transformam em práticas, se transformam em algo que chega a ser vícios. E então, coisas que fazemos regularmente e que podem estar fazendo mal a nós mesmos ou fazendo mal ao próximo. E muitas vezes as pessoas se sentem insuficientes para conseguirem vencer esses erros, para conseguirem mudar de atitude. E a palavra de Deus então nos diz como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. O alimentarmos-nos dessa palavra vem então nos trazendo a força necessária para que a transformação seja operada em nós. Não simplesmente pelo adquirir do conhecimento, mas pelo entender daquilo que é o propósito de Deus para nós. E Deus então fala a nós através da sua palavra. Na eficácia dessa palavra, Deus fala ao nosso coração, e fala, como dissemos, de acordo com aquilo que é a nossa necessidade. E muitas vezes lemos um determinado texto que podemos saber até decorado, mas ao relermos esse texto, entendemos um recado, e um recado que vem exatamente na hora que a gente precisa dele. Versículo 9, então, aí do Salmo 119, ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? E ele faz menção ao jovem, porque o jovem tem toda a vida pela frente, para tirar o proveito da correção desse caminho. O caminho que está mergulhado no erro, traz como resultados algo menor do que é o propósito de Deus para a nossa vida. A qualquer momento precisamos corrigir o nosso caminho, não quer dizer que seja apenas para o jovem, cada um de nós.
Diz o ditado popular: antes tarde do que nunca. E alguém já fez até o trocadilho dizendo: antes tarde do que mais tarde. É melhor então o dia de hoje para a correção daquilo que Deus deseja que estejamos mudando na nossa vida. E então, nós trazemos essa bagagem de erros. Ninguém é perfeito, todos temos erros. E também porque pecado não tem tamanho. Às vezes a gente permite que um determinado, vamos chamar de pecadinho, esteja escondido na nossa vida, esteja presente ali na nossa vida, e aí a gente acha que ele é apenas um pecadinho, é algo que todo mundo faz, não tem problema. Mas aí a palavra de Deus vem e nos mostra como num espelho. A gente vê a palavra e a palavra vem e diz: olha, aquilo que você está tratando como pecadinho, aquilo é pecado e precisa ser mudado na vida. O Senhor Jesus ensinou que alguns pecadinhos são tão danosos como o que a gente chamaria de pecadões. Quando ele está ensinando lá em Mateus capítulo 5, naquele célebre sermão inicial, de acordo com o registro de Mateus, aquele grande sermão conhecido como Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, esta palavra raca é uma palavra que quer dizer tolo, aquilo que a gente chama de cabeça oca. Você chamar o seu amigo de cabeça oca, será réu do sinédrio. O sinédrio era a mais alta corte, era o Supremo Tribunal. Ele diz então que se você se encolerizar com o irmão, já é réu de julgamento. Se você chamar seu irmão de cabeça oca, você é réu de julgamento no Supremo. E ele continua dizendo: e qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Ele está dizendo então aqui que aquele sentimento que faz com que a gente se encolerize, que a gente diga palavras ofensivas contra o nosso irmão, é o mesmo sentimento que alguém então transforma em chegar ao ponto de matar o seu irmão. É por isso que a gente tem tantas vezes aqueles momentos, aqueles relatos de fatos de que uma pequena discussão, talvez por causa do trânsito, e aí uma pessoa foi e matou a outra pessoa. Deixou aquele sentimento inicial ir se desenvolvendo, crescendo até esse ponto. Gostaria de dizer aos irmãos que quando eu falo aqui nas dificuldades do trânsito, eu me coloco inteiramente aí nessa história. Que dificuldade que a gente tem para ver alguém atrapalhando o trânsito e impedindo que se possa utilizar o trânsito da forma para que ele foi estabelecido, de acordo com as normas, as regras. Mas o que o texto está dizendo então é que pecadinhos são iguais a pecadões, e a palavra de Deus serve para purificar o nosso caminhar. Então, o verso 9 vem falar que a palavra serve para corrigir as nossas práticas passadas, para que haja transformação, e assim que a gente possa preparar o nosso futuro. E aí a gente caminha 2 versículos, e o versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora ele está olhando para frente e diz: eu quero no futuro não estar envolvido em pecado.
E ele diz: escondi a palavra no meu coração. Esse escondi não é dizer, fechei, não deixei ninguém ver, quer dizer, guardei, armazenei, fui somando, como alguém que vai juntando um tesouro. Eu fui guardando no meu coração, escondendo no meu coração, é o que o salmista está dizendo. Eu escondi no meu coração, armazenei no meu coração, para não pecar contra ti. O coração, porque o entendimento naquela época era de que o nosso pensamento estava aqui. Aqui, a gente sabe que o coração é uma bomba de sangue, né? Mas ela responde aquilo que a gente pensa. Por isso a célebre música, né? Acho que é de Pixinguinha, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Quando algo nos traz alegria, o coração palpita. Quando algo nos provoca medo, o coração também responde na hora. E então o entendimento é de que a base do raciocínio, da razão, estava também no coração. Mas até hoje nós usamos o sentido de que o coração é cheio de sentimento, o nosso sentimento esteja no coração, exatamente por causa dessa resposta. E então o salmista vai dizer que ele guarda no lugar onde os preciosos sentimentos nossos estão. A palavra tem um lugar especial no coração. E aí a gente vai para vários versículos mais adiante, para um outro versículo também bastante conhecido, que é o versículo 105, que diz, vamos dizer juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés quer dizer que nós sabemos como dar o próximo passo. Quer dizer que, acima do que uma mera repetição, lâmpada para os pés e luz para o caminho, mas essa palavra nos ajuda a dar o próximo passo. Qual o meu próximo passo? Aonde é que eu estou pisando? Aonde é que então eu devo firmar os meus pés? Não sei quantos já tentaram andar no escuro. Às vezes até dentro da nossa casa, andar no escuro é risco. Andar no escuro, mesmo quando a gente sabe que o chão é plano, mesmo quando a gente sabe onde estão os móveis, mas alguma coisa foge à nossa percepção e tropeçamos e caímos. Corremos o risco de nos machucar, porque não estamos vendo aonde estamos pisando. Mas a palavra vem e nos mostra aonde é que nós podemos firmar o nosso pé, como deve ser o próximo passo, como é que nós precisamos agir naquilo que nós estamos vivenciando agora, como é que eu devo me comportar, e a palavra vai trazer toda a orientação, e vai mostrar o momento em que precisamos recuar. Eu estou indo por um caminho, mas a palavra vem e diz, esse caminho não é o melhor, esse não é o caminho que produz realmente resultados. Estamos vivenciando um tempo no nosso país, onde pessoas pautaram o seu caminho, deram os seus passos, achando que estavam fazendo o melhor. Muitos hoje estão atrás das grades, e todo o Brasil sofre as consequências. Mas naquilo que a palavra de Deus nos orienta, nós podemos caminhar com segurança, nós podemos firmar o nosso pé com segurança. É lâmpada para os pés. Mas o texto vem e diz que é também luz para o caminho. Se você pegar uma lanterna, você está andando numa floresta, e aí, ou em qualquer lugar, num descampado, e você começar a apontar para os pés, e você vai vendo aonde você está pisando, você corre o risco de daqui a pouco você ver uma pedra pela qual você já passou, e você esteve andando em círculos, e você não sabe para onde está indo, porque você está vendo somente o que está perto.
Mas quando nós estamos em qualquer deslocamento e você tem uma luz que ilumina o seu caminho, você sabe para onde vai. Aqueles que já experimentaram o que é navegar à noite, sabem o que é uma luz que indica o caminho. É, por exemplo, aquele farol que acende e orienta os navegantes de onde é que ele está, para onde ele está indo. Ou simplesmente, quando nós estamos numa viagem, e achava muito interessante no tempo em que morei em Garanhuns, que a gente, quando vinha da região de Arco Verde para Garanhuns à noite, e eu cito essa estrada porque a gente de longe conseguia ver Garanhuns. E então a gente terminava de subir a Serra do Tará. E lembro daquela vez em que fiz isso de moto. E estava morando nessa época em Ibimirim. Precisei ir a Garanhuns e fui de moto. Só que Ibimirim é muito quente. E Garanhuns, vocês sabem que é frio. E eu saí de Ibimirim com uma camiseta e achando que estava bastante bom para aquele período. E no meio do caminho ainda caiu um chuvisco, e aí a temperatura baixou um pouco. E quando subi a Serra do Tará, então logo pude vislumbrar a cidade de Garanhuns, em cima do monte, né, no alto, e pensei comigo mesmo, estou chegando, graças a Deus. Eu tremia que fazia assim no guidão da moto, que não conseguia controlar de tanto frio. E aí pensei, estou chegando. Tome 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, e são mais de 30 quilômetros, desde que a gente vê ao longe. Mas de longe eu já sabia que estava a caminho de Garanhuns, sabia aonde eu estava chegando, mesmo que não tivesse a estrada na frente, que eu estivesse abrindo o caminho, mas eu estava vendo o meu destino. A palavra de Deus aponta para aonde nós estamos indo, aonde é que nós queremos chegar. Ela aponta dessa forma, aqui nesta vida, quando ela aponta aonde nós queremos chegar, por exemplo, nos nossos negócios, e mencionei aqueles que fizeram não negócios, mas negociatas, porque acharam que estavam fazendo o melhor, mas o final do caminho não foi o melhor. Como é que nós pautamos os nossos relacionamentos? Relacionamento conjugal, relacionamento dos pais para com os filhos, do investimento do tempo de que eles precisam. Tudo isso, a palavra de Deus vem e mostra de que maneira nós devemos agir para onde nós queremos chegar. Mas principalmente ela fala da eternidade. Ela fala onde nós queremos passar a nossa eternidade, de que maneira nós queremos nos apresentar diante de Deus. E não apenas ela aponta a maneira certa de viver, mas, como dissemos, todos nós trazemos os nossos erros, e ao nos apresentarmos diante de Deus, seremos cobrados por eles. Deus estará nos pedindo contas de como nós investimos a nossa vida. De que maneira é que nós, então, temos pautado a nossa caminhada? Mas, acima de tudo isso, a palavra de Deus nos fala que Deus, em seu grande, imenso amor, Ele enviou Jesus para a nossa salvação. Ele enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. Os erros que cometemos, a culpa deles, Jesus levou sobre si, para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Ele veio para que, sendo justo, levasse a culpa de todos nós injustos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São aqueles erros que nós trazemos na nossa bagagem, mas Jesus levou sobre si a nossa condenação.
para que pudéssemos olhar para a nossa vida lá na frente, para aquilo que acontecerá depois de partirmos daqui, e podermos ter a certeza, a segurança de vida eterna. Alguém talvez possa dizer assim: pastor, mas como é que a gente pode ter certeza de ir para o céu? Como é que alguém que come feijão com arroz pode ter certeza de ir para o céu? É isso que a palavra nos afirma. Acho muito interessante o texto do apóstolo João, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 14, quando ele diz, versículo 13, quando ele diz: estas coisas vos tenho dito para que saibais que tendes a vida eterna. A vida eterna é algo que a gente pode ter, e a vida eterna é algo que a gente pode saber que tem, para que saibais que tendes a vida eterna. E nós podemos saber que temos porque Cristo prometeu, porque Ele entregou a sua vida no nosso lugar, porque Ele disse: aquele que crer em mim. Em determinado momento o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as poderá tirar da minha mão. O Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode tirá-las da mão do meu Pai. O que Jesus promete é vida eterna a todo aquele que, crendo que Ele pagou o preço na cruz, em nosso lugar, levando sobre si condenação que era nossa, receba dele perdão, vida eterna, receba dele o Espírito Santo para morar no interior, aquele que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a palavra de Deus fala ao nosso coração com a participação do Espírito Santo. A gente pede a direção de Deus na hora de ler a palavra, e o Espírito vai revelando no nosso interior aquilo que é a nossa necessidade. Aquele que recebe a Jesus como Salvador, tem segurança de onde está pisando, pela palavra, e pela mesma palavra, tem a segurança, a certeza de vida eterna no céu, porque o Senhor Jesus disse: para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou preparar-vos lugar. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus então aponta para a nossa vida presente, e ela aponta para a nossa vida futura. A nossa fundamentação na vida deve estar nessa palavra. Aquilo que todo mundo pode estar praticando, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é algo que precisamos tomar cuidado. Aquilo que todo mundo prega como sendo normal, comum, está de acordo com a palavra de Deus? Se não, devemos evitar, não estará construindo para a nossa vida. A palavra de Deus vem então a nos ajudar nesta construção da vida, nos orientar nesta construção. E então, aquilo que as pessoas podem estar dizendo, vai ter um valor menor do que o valor dessa palavra. Sabendo daquilo que já citamos, de que contra aquilo que Deus tem para nós não há lei. O que Deus tem para nós é o melhor. A não ser que essa lei seja exatamente para proibir essa palavra, a não ser que essa lei seja para dificultar a expansão dessa palavra. E aí chega aquele momento que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando as autoridades disseram: parem de falar a respeito de Jesus, não falem mais neste nome. E Pedro então respondeu: julguem vocês mesmos se é melhor atender antes a vocês do que a Deus, porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, daquilo que experimentamos na nossa própria vida, daquilo que está confirmado na própria ressurreição de Jesus,
A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E Jesus vem e diz: esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que Jesus nos promete quanto à eternidade. É isto que essa palavra nos traz quanto à eternidade. E é isto que a palavra nos traz a respeito da nossa vida aqui. Acima de tudo aquilo que o mundo pode estar apontando como normal, como comum, como todo mundo faz. Mas na palavra de Deus, nós temos lâmpada para os pés, luz para o caminho. Como purificará o mancebo o seu caminho, o jovem o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se na presença de Deus, diante de Deus. Diga que aquilo que vai no seu coração, coloque diante dele. E principalmente se você ainda não disse para o Senhor Jesus Cristo: eu entrego a minha vida a ti. Este é o momento de atender a isto que esta palavra nos traz. Palavra que é viva e eficaz. Palavra que nos traz a revelação de Deus, que transforma a nossa vida, que promete vida eterna por meio de Cristo. Cristo como o ponto central desta palavra. Cristo como aquele que veio para fazer aquilo que nós não podíamos. E Ele oferece perdão, salvação, vida eterna. Diga para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E cada um de nós que já deu este passo, que a nossa vida seja cada dia mais pautada nesta palavra, que possamos estar buscando esta palavra cotidianamente, aprendendo nela, guardando no coração esta palavra, armazenando no coração, enchendo então o nosso coração, para que nos momentos em que temos posições a tomar, passos a dar, possamos estar dando esses passos à luz dessa palavra, que possamos pautar os nossos relacionamentos, os nossos negócios, a nossa profissão, a nossa amizade, a nossa vizinhança, de acordo com essa palavra. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por esta palavra que é viva e eficaz, rica para cada um de nós. É como um tesouro que foi achado, tesouro para o nosso viver, tesouro para que possamos edificar a nossa vida cristã da melhor forma possível, sabendo que aquilo que Tu tens para nós é o que há de melhor. Se alguém aqui ainda não tinha dado o passo de entrega ao Teu Filho Jesus, que este seja o momento, que este seja o momento de reconciliação contigo, que este seja o momento de receber o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós, que seja o momento de fazê-lo válido para a vida. Que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração, se há pessoas aqui que ainda não tinham dado esse passo, que esta seja a hora própria. Como diz a Tua palavra, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação.
E Senhor, faze-nos estar dispostos a aplicar a Tua palavra, a buscar o conhecimento da Tua palavra cada vez mais, a vivência dessa palavra, de podermos nos alimentar dela cotidianamente e gozar dos frutos que esse alimentar pode nos trazer. Dirija as nossas vidas conforme o Teu querer. Abençoa esta semana que se inicia e continua a falar ao nosso coração conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém.